Fala, minha galera do concurso, cadê meus cadetes? Já estão por aí? Meus cadetes, né? Lá eles, cadetes e as cadetes, né? Vamos lá, meu guerreiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E vamos lá continuar a nossa aulinha, tá? Tô olhando aqui, ainda não saiu, ainda não divulgaram as provas, né? Você que está acompanhando aí com a gente, graças a Deus a gente conseguiu aí cercar as questões. Se você está acompanhando nossas aulas, você certamente conseguiu se dar muito bem na nossa prova do BM. E Silvio, nós temos basicamente o quê? Temos esse encontro e mais um pouquinho ali para a nossa prova de língua portuguesa. Aí o que acontece? A gente, a gente vai ter revisão? Vai ter muita revisão. Vai fugir do parâmetro da prova do BM? Não, mas eu acredito que da PM ela vai vir um pouquinho mais difícil. Beleza? Mas vai lá tranquilo, não vai fugir daquilo que nós estamos estudando. Sem mais delongas, daqui a pouco devem sair as provas. Se sair agora durante a aula, já vou resolvê-las aqui para você, tá? Rapidinho. Vamos lá? Vamos fazer uma revisãozinha, rapidinho, de boa. O que acontece aqui, ó? Uma das questões, isso daqui foi trabalhado nas outras revisões, isso daqui vai se repetir na prova da PM. É o que acontece aqui, ó. Ele vai trabalhar um conceito de sinonímia. Se ler aqui, ó. Sinonímia e o que? E antonímia. Sinonímia e antonímia. O que acontece aqui, ó? Eu já deixei bem claro aqui, ó. A questão correta apresenta o que? Sinônimos. Sinônimos nada mais é o que? De que palavras ou expressões que apresentam o que? O mesmo sentido. Palavras ou expressões que apresentam o mesmo sentido. Perfeito? Tu lembras que a nossa banca ela trabalha o quê? Sinonímia contextual, antonímia contextual. É o contexto que vai dar o quê? A oposição de sentido ou o mesmo sentido às estruturas. Como assim? Porque isso daqui, ó, é só tu olhar a seguinte situação. O que são antônimos? Bem, mal, noite, dia. Antônimos, oposição de sentido. Sinônimos apresentam o mesmo sentido. Vencedor, campeão. Sinônimos. Perdedor, olha aqui, ó. Campeão, antônimos ali no nosso contexto. Tá de boa aqui, ó. Apresenta sinônimos, palavras de mesmo sentido. Quando você vir uma questãozinha dessa bem aqui, ó, já até coloquei para você, sinonímia e antonímia. A maioria está classificando como a questão Silvio, a questão de interpretação de texto, não, é sinônimos. A questão que estiver correta, ela vai apresentar o quê? Sinônimos dentro do nosso contexto. Galera chegando, tá? Isabela tá por aqui, Sávio tá por ali, Bilquim não perde nenhuma, Elane Alcântara tá vindo aqui também conosco com frequência. Vamos lá. Como é que eu vou resolver uma questãozinha dessa aqui, Silvio? Simples, você vai procurar os sinônimos dentro do enunciado. Lembra que o sinônimo é contextual. Vamos lá. Como é revisão, a gente vai bem de boinha, rapidinho lá com você e tu vai olhar bem aqui, ó. Como assim sinônimos? Aí tu vem bem aqui, ó. Olha como ele coloca aqui pra gente. Ele coloca aqui, ó. Vem logo para a letra C. Compreender. Olha aqui, ó. Ele coloca aqui, ó. Dar-se conta. Tá ouvindo aqui, ó? Compreender, dar-se conta. Quando eu me dou conta de algo, é que eu compreendi, né? Lembra aqui, ó. Eu tenho algo compreender. Aqui eu tenho o aspecto formal. Dar-se conta, informal, né? Eu me dei conta que estava errado. Mas imagina uma mulher falando isso daqui. Nunca, né? Aí o que acontece? Eu compreendi algo. Isso daqui são sinônimos. Olha lá. O que aparece pra gente? A condicionante. Não é isso daqui? Condicionante. Já que nós temos aqui como sinônimo, cláusula. Lembra? Você está estudando direito, aí nós temos aqui as cláusulas contratuais. São condições firmadas em contrato para que você o estabeleça, para que você o firme. Isso daqui, cláusulas contratuais, nada mais são do que o quê? Condições para que você firme aquele contrato. Decisivo, aquilo que é decisivo, tá? Tá no contexto aqui, é sinônimo aqui, porque ele é o quê? Determinante. Decisivo, ele é o quê? Determinante. Ou seja, o que é que a gente observa aqui nessa estrutura? O nosso enunciado, ele é o quê? Ele é sinônimo dentro desse contexto. O nosso enunciado, vem aqui, ó. O nosso enunciado, ele é o quê? Sinônimo. Ele apresenta o quê? Significado, sentido semelhante
ao da outra estrutura. Tá beleza? Apareceu uma questãozinha dessa, na qual, olha aqui, ó, deixa eu só abrir aqui pra gente, na qual você tenha que identificar, olha como ele vai trazer aqui pra gente. Traduz-se, esse daqui, ó, traduz-se, fazer uma tradução adequadamente, e ele está falando aqui também pra gente do quê? Está falando pra gente do quê? Do sentido. Essa questão é de sinonímia, é de antonímia. Aí assim que você vai procurar, assim que você vai acertar a questão. E Silvio, qual seria o problema das outras? Como é que eu vou eliminar a questão? Já que ele pediu aqui, ó, traduz-se adequadamente. Aí o que é que tu vais olhar? Você vai observar que o sentido das outras estruturas, eles estão fazendo o quê? Uma oposição de sentido. Vai ter o quê? Antônimos. Ou nós vamos ter o quê? Parônimos, palavras parecidas que sequer têm um sentido semelhante. Aí tu vem bem aqui, ó. Sem delongas, já deixei destacado aqui para você, porque a gente está no ritmo de revisaço. Gabarito, eu já sei o seguinte, o gabarito é a nossa letra C, né? Que tá filezinha aqui pra gente. O nosso gabarito, tá? O nosso gabarito é a letra C. Letra A aqui, por exemplo, o que é que nós tiramos aqui, ó? Acatamento refletido de uma escolha, tá? Sujeição da crítica a uma única escolha. Tu olhas aqui, ó. Quem tem escolha, não é isso daqui, ó? Quem tem escolha, só tu olhas daqui, ó. Se eu tenho escolha, no mínimo eu tenho o quê? Mais de uma opção. Essa é a ideia aqui, ó. Eu vou escolher. Como é que eu vou escolher só uma coisa? Não. Então tu não tem opção de escolha. Escolha contém uma margem de opção. Quando eu falo aqui, ó, única opção, tu observas aqui, ó, que nós temos o quê? Antônimos, palavras, expressões de sentido o quê? Contrário. Aqui, ó. Beleza? Eu tenho expressões de sentido o quê? Contrário aqui dentro do texto. Beleza? Oposição de sentido. Tá? Aí tu vem daqui, ó, Chomsky, Tom Jack aqui na letra A. Risco iminente de sucumbir e transitório. Tu notas aqui, ó, que risco iminente, risco e perigo são sinônimos, tá? Agora, quando tu olhas aqui, ó, iminente, que está prestes a acontecer, né? É iminente. Transitória, que está o quê? Passando. Transitório, está em transição, é transitório, está passando. Se tu observas, eu tenho o quê? Oposição de sentido. É isso que eu quero que tu procures. Iminente, tá? Iminente é o que está prestes a acontecer, já vai acontecer. Está na iminência de uma guerra. Está na iminência da prova, já vai acontecer, está próximo. Aí quando tu olhas aqui, transitório não é que transa, transitório é que está de passagem, tá? Transitório é que vai passar logo. Um é iminente, já vai acontecer, o outro vai passar. Nós não temos aqui essa relação de sinônimos. Vem lá, vem comigo. As quais possas ater-se cegamente. Eu já destaquei aqui para você, aqui, ó, cegamente, sem questionar. Lembra lá, quando você está cegamente apaixonado pelo seu polícia, aí o que é que acontece aqui? Você o ama sem questionar, sem refletir. Se você fosse refletir, você ia ficar mais apaixonado. Por isso que fala aqui, ó, estou cegamente apaixonado, eu não estou mais nem pensando, nesse sentido aqui, tá? Aí ele coloca aqui, ó, nas quais tem a fé de modo irresoluto. Irresoluto e cegamente, tu notas aqui que eles não têm relação direta de sentido. Irresoluto é aquilo que está o quê? Sem resolução. Aquele que é indeciso aqui dentro do contexto. Tu vendo aqui já foi-se, tá? E na letra E, só finalizando aqui para mostrar para você essa relação de sentido, o que é que acontece aqui, ó? Tu notas séria, eu tenho aqui, ó, séria. Ele coloca aqui, ó, como sombria, são apenas parônimos, talvez aqui, ó, palavras parecidas, mas que sequer possuem o quê? Significado semelhante aqui pra gente. Tá, beleza? Apareceu uma questãozinha dessa, tu já sabes. Como é que eu vou acertar isso daqui? Não é interpretação de texto diretamente, por assim dizer. É uma questão de sinonímia e antonímia. Podemos classificar, mas você já sabe agora como acertá-lo. Tá tranquilo? Gente, bora ver a galera que tá conosco. Muita gente já aqui, né? Quem foi que entrou? Sábio tava por aí. Kessia Barbosa tá dando uma sinozinha. Karina Martins tá por aí. Cadê a tua de verdade, Karina? Tá por aí? Nossa amiga Érica. Manda um beijo pra de verdade, tá? Bora lá.
Vem mais uma aqui. Silvio, que mais eu tenho que lembrar? Que mais eu tenho que lembrar? Vem lá comigo, ó. Vem lá, vem tranquilo aqui, ó. Concordância verbal. Concordância verbal. Exemplos aleatórios, né? De boa, não sei por que me veio esses exemplos à cabeça, mas tá de boa aqui, ó. Concordância verbal. O que é que eu tenho que lembrar? Verbo concorda com o sujeito. Isso é concordância verbal. Verbo concorda com o sujeito. Acabou. Se o meu sujeito ele for singular, o que é que acontece? Verbo no singular. É lógico, né? Se o nosso sujeito estiver no plural, como é que o verbo deve estar? O verbo deve ficar no plural. Essa paradinha lá. Ah, essa paradinha. Vem lá comigo aqui, ó. A essa altura do campeonato, certamente já sabíamos fazer análise sintática. Você vem, identifica o verbo bem aqui, ó. O padre levou a mulher do cara. É fictício, tá? É fictício daqui. Não existe isso na vida real, tá? O padre levou a mulher do cara. Se tu fores olhar aqui, ó, quem é o nosso sujeito? O nosso sujeito vem aqui, ó. Cara que pratica ação. Essa lenda aqui, ó. O padre levou a mulher do cara. O que é que nós temos? Se o nosso sujeito, olha aqui, ó. Se o nosso sujeito, ele está o quê? No singular. Se o nosso sujeito, ele está no singular, o que é que acontece? O verbo concorda com o sujeito. O verbo deve estar no singular. Essa que é a paradinha aqui pra gente. Tá? Beleza? Verbo concorda com o sujeito. Se o nosso sujeito ele estiver no plural, se o nosso sujeito estiver o que no plural, é essa lógica aqui, ó. Se o nosso sujeito estiver o que no plural, se o nosso sujeito estiver no plural, o verbo logicamente deve ter o quê? Está no plural. Os padres levaram a mulher do cara. Se um já está levando, imagina mais de um, né? Lá ele, né? Verbo no singular significa que o sujeito deve estar no singular. Verbo no plural significa que o sujeito está no plural. Bem tranquilo aqui comigo. Quando nós tivermos voz ativa, aí fica fácil, né? Tá tranquilo aqui, é diretão aqui pra gente. Vem lá. Qual a minha preocupação? Eu tenho que olhar quando o verbo estiver se associando à partícula ser, porque eu poderei ter o que? Voz passiva. Aí o que é que tu vais olhar bem aqui, ó? Por exemplo, identificou o verbo. Vem lá comigo aqui, ó. Identificou o verbo. Quando esse nosso verbo estiver se associando à partícula ser, quando o verbo estiver se associando à partícula ser, aí o que é que acontece aqui, ó? Eu tenho que ficar atento. Eu não vou verificar quem é o sujeito ali, fazer aquela perguntinha. Quem foi que levou? Não. Eu faço o quê? Verifico a transitividade. Eu tenho que verificar a transitividade desse verbo. Se eu quero verificar a transitividade do verbo, tu lembras? Eu utilizo essas perguntinhas aqui, ó. O que ou quem? Tá aqui, ó. O que ou quem? Levou-se a mulher do cara. Quem leva, leva alguma coisa. Levou o quê? Esse nosso verbo, ele é verbo transitivo direto, se associando à partícula ser. Essa partícula ser vai ser o quê? Partícula apassivadora. Esse bebezinho bem aqui, ó, que tem uma cara de objeto direto, esse cara aqui é o quê? Ele é sujeito. Ele é o quê? Sujeito paciente, porque nós temos o quê? Voz passiva. Aí o que acontece aqui, ó, se eu tenho sujeito, esse sujeito está o quê? No singular. Lembra, o verbo concorda com o sujeito. Aqui tá filé aqui pra gente. O verbo concorda com o sujeito. O que é que acontece? Se nós pusermos essa estrutura aqui, que é o nosso sujeito, se eu puser essa estrutura aqui, que é o sujeito no plural, o verbo ele tem que se flexionar. Exemplo, tá aqui, ó. As mulheres, olha aqui, ó, coloquei aqui, ó. Se nós temos aqui, ó, essa estrutura, aqui está o que? No plural. Se aqui está no plural, o que acontece? O verbo ele vai ter que se flexionar. Como é que vai ficar aqui, ó? Levaram-se. Levaram-se, beleza? Levaram-se as mulheres do cara. Beleza? Pelo menos o cara tava brilhando, ele tinha mais de uma mulher aqui, ó. Importante ter uma reserva, brincadeira, tá? Levaram-se as mulheres do cara, tá beleza? Quando tu olhas aqui, ó,
eu não posso esquecer a seguinte situação aqui, ó. Se nós tivermos voz passiva, essas estruturas bem aqui, ó. Se nós tivermos aqui, ó, voz passiva, se nós tivermos aqui, ó, voz passiva sintética, né? Se nós tivermos aqui, ó, voz passiva sintética, não te esquece, se nós tivermos voz passiva sintética, esse bebezinho, após a partícula C, esse filhotinho aqui, ó, após a partícula C, tu lembras que vai ser o nosso sujeito paciente, razão pela qual o verbo tem que concordar com ele. Tá de boa? Vem lá, vem comigo, não erra. E Silvio, toda vez que o verbo estiver se associando com a partícula C, a gente vai ter que flexionar o verbo? Não, só vai ocorrer quando nós tivermos voz passiva sintética. Tu lembras que voz passiva, tá? O verbo que vai ocorrer voz passiva, nós teremos o quê? Ou vai ser verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, que é o nosso verbo o quê? Bitransitivo. Tá filé aqui pra gente. Aqui nós teremos voz passiva. E se forem os outros verbos, é só tu fazer análise sintática. Você vem, identifica o verbo aqui, ó. Identifica o verbo, necessita-se, tá? Quando tu conversares com o verbo e aparecer a preposição junto à pergunta, olha aqui, ó. Necessita-se de quê? E você vê, mas por que tu fizeste logo a perguntinha? Por que tu não tentou identificar o sujeito? Lembra lá do bizu. Quando o nosso verbo estiver se associando à partícula C, eu tenho que verificar primeiramente a transitividade desse verbo. O que é que nós teremos aqui, ó? Verbo transitivo, o que é que vai acontecer aqui, ó? Se coube a preposição, verbo transitivo o quê? Indireto. Necessita-se de quê? Do que é que eu necessito? Aí olha aqui, ó, de vários padres. Tá? Necessita o quê? De vários padres. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso o quê? Objeto indireto. Olha que delícia aqui pra gente. Nós temos o que aqui? O nosso objeto indireto. Tá tranquilo, tá de boa? Vem lá comigo. Objeto indireto. Aí o que é que acontece? Esse nosso filhotinho aqui, tu não te esquece, esse nosso filhotinho, ele é o quê? Se eu tenho o verbo transitivo indireto, aqui nesse contexto, ele é o quê? Índice de indeterminação. Ele é o quê? Índice de indeterminação. Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Tá filé? Tá tranquilo aqui pra gente. O que é que acontece? Se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito indeterminado, o que é que acontece? Esse verbo ele não vai se flexionar. Não vai. Eu tenho aqui vários padres, está no plural, mas não vai se flexionar. Esse nosso verbo, ele fica o quê? Na terceira pessoa. Ele fica o quê? Na terceira pessoa. Tá? Na terceira pessoa do quê? E fica no singular. Ele vai ficar aqui na terceira pessoa do singular. Tá beleza? Tá tranquilo? Concordância verbal. Verbo concorda com o sujeito. Verbo concorda com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Se nós tivermos voz passiva, não te esqueces. Aquele bebezinho que tem o jeito de objeto direto, ele é sujeito paciente. Razão pela qual ele obriga o verbo a flexionar-se para concordar com ele. No caso em que nós tenhamos o índice de indeterminação do sujeito, tá? O que é que acontece? O verbo ele não vai se flexionar, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá tranquilo? Bate o print em 1, bate o print em 2 e segue lá comigo. Vem lá. Silvio, o que mais eu tenho que lembrar? Esse nosso famigerado que o verbo haver. Lembra lá? O verbo haver, beleza? O verbo haver, no sentido de que? De existir. Ele é o quê? Impessoal. Pronto, Silvio, eu já ouvi isso daqui, que ele é impessoal. O que eu tenho que lembrar? Se tu já ouviste, aí tu tem que lembrar a seguinte situação aqui. Já ouviu? Que ele é o quê? Impessoal, o verbo haver.
O verbo haver, no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. O que é que isso daqui tem que significar para você aqui, ó? As estruturas, quando são impessoais, elas ficam o quê? Na terceira pessoa. Ficam na terceira pessoa do singular. Ficam o quê? Na terceira pessoa do singular. Tá? O verbo haver, quando ele tiver esse sentido de existir, ele vai ficar o quê? Na terceira pessoa do singular. Não é que ele tenha pessoa, não é que ele tenha sujeito. É que ele se apresenta nessa estrutura que a gramática já indica que ele é o quê? Impessoal. Que ele não está flexionado lá. Beleza? O verbo existir, tu não esquece. O verbo existir, ele é pessoal. O verbo existir, ele é pessoal. Quem é impessoal é somente o quê? O verbo haver, quando ele tiver o quê? Sentido de existir. De boa, tranquilo, filezinho aqui pra gente. Tá? Exemplo aqui, ó. Na missa havia ou haviam muitas pessoas? Aí o que é que tu vais observar aqui, ó? Notadamente, o que é que nós temos aqui? O verbo haver. Silvio, como é que eu vou saber se ele possui o sentido de existir? Bem simples. Basta você o quê? Substituí-lo pelo verbo existir. Se couber no contexto, ele é equivalente, ou seja, ele tem sentido de existir. Na missa, havia ou haviam muitas pessoas? É só tu colocar aqui, ó. Na missa, o que é que tu vais colocar? Existiam. Na missa, existiam muitas pessoas. Coube no contexto? Coube. Tá filezinho aqui pra gente. Coube no contexto, tá? Coube no contexto? Coube. Tá filezinho aqui pra gente. Se está filé, o nosso verbo haver, ele possui sentido de existir, razão pela qual ele não se flexiona. Aí o que é que acontece aqui, ó? Na missa havia muitas pessoas. Esse nosso verbo haver, ele tem que ficar o quê? Na terceira pessoa do singular. Ele tem que ficar o quê? Na terceira pessoa do singular. Ele não se flexiona. Não te esqueces do seguinte, vem lá. O verbo haver, ele é verbo transitivo direto e esta estrutura que está se relacionando a ele vai ser o quê? O objeto direto, porque ele será o seu complemento, tá? E se fosse o verbo existir? O verbo existir, tá? O verbo existir, não te esquece que o verbo existir, ele é pessoal. Na missa, olha aqui, olha, é pessoal. Na missa, o quê? Existiam... Tá? Existiam que muitas pessoas. Na missa existiam que muitas pessoas, beleza? Na missa existiam que muitas pessoas. Aí tu vai assim, Silvio, o que é que existiam? Não, quem é que existiam? Se tu observas aqui, ó, como esse verbo ele é pessoal, tu fazes a perguntinha aqui, ó. Quem é que existiam? Muitas pessoas. Esse filhotinho aqui, ele é o quê? Sujeito, tá? Ele é sujeito. O nosso verbo existir nesse contexto, ele vai ser o quê? Verbo intransitivo. Tá filé? Tá tranquilo? Concordância verbal, verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Tá beleza? Bate o print em 1, bate o print em 2, bate o print em 3 e segue lá comigo. Vem lá. Bem fácil. Questãozinha boa aqui pra gente, 2025. Vai respondendo, responde, resolve aí comigo, tá? Se a prova já saiu, não esquece de colocar que ainda dá tempo da gente resolver ao vivo aqui, né? Quem sabe, já tá igual o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, já vamos resolver aqui. Vamos lá? De boa? Já? Vai lá, responde o gabarito. Pessoal chegando. Eduardo Masques, salve mestre, vamos lá meu amigo. Adriana Ribeiro, boa tarde. De Verdade Santos, boa tarde. Tá aqui o pessoal respondendo aqui online. Vamos lá mais uma, bem tranquilo lá comigo lá. Como é que eu resolvo as questões de concordância verbal? Bem simples aqui. Em regra, o que ele vai fazer? Sujeito. Eu tenho que aprender a identificar o sujeito. Como é que eu faço aqui, ó? Você vem, olha aqui, ó, identifica, você vem, identifica o verbo. Aí tu vai fazer assim, ó. Vai fazer a seguinte situação.
Se o verbo não estiver se associando à partícula ser, aí você vai fazer a seguinte situação. Faz logo a perguntinha aqui, ó. Quem? Tá? Quem? Se esse verbo for pessoal e houver sujeito, você consegue identificar através dessa pergunta. Quem é que cuida? Quem é que cuida? Quem é que está cuidando? Olha aqui, ó. Cuidam de agir de acordo com a sua consciência crística aqueles. Quem é que cuida? Quem é que está cuidando, né? Aí olha aqui, ó, aqueles. Aqueles a quem só anima uma reflexão isenta, seria essa estrutura aqui do nosso sujeito, aqueles, núcleo. Aqueles a quem só anima uma reflexão isenta, cuidam de agir de acordo com sua consciência crítica. Verbo concorda com o sujeito. Sujeito está no plural, verbo no plural, gabarito, a letra A. De boa, filé aqui com a gente. E Silvio, e as outras? Como é que eu ia fazendo? Já fiz rápido aqui para efeito de zelo conosco. Aí tu vem bem aqui, ó. Estendem-se. Opa, identifica o verbo. Se o verbo estivesse associando à partícula ser, o que é que eu tenho que olhar primeiramente? A transitividade. Como é que eu identifico a transitividade do verbo? Eu utilizo essas perguntinhas bem aqui, ó. O que ou quem, tá? O que ou quem. Se houver resposta para essa pergunta, qualquer uma delas ou até as duas, nós temos o quê? Verbo transitivo. Pergunta sem preposição, transitivo direto. Com preposição, transitivo indireto, tá filé aqui pra gente. Estende-se aos seres humanos. Estender o quê? Quem estende, estende alguma coisa. Estendem o quê? Olha a perguntinha que eu vou utilizar. Estender o quê? O que é que eu estendo? Olha aqui, ó. A possibilidade. Olha aqui, ó. Eu estendo o quê? A possibilidade. Beleza? Eu estendo a possibilidade de resistirem, tá? De resistirem aos valores morais externos. Beleza? Eu estendo o quê? A possibilidade. Verbo transitivo direto. Aqui está o quê? O nosso objeto direto. Destacando aqui a parte nuclear, que seria a possibilidade. Beleza? Ou seja, se tu observares aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos o quê? Singular. Tá? Facilzão aqui pra gente. O que é que acontece com esse verbo? Ele está no plural. Não tá filezinho aqui. Tu vem aí, tchosque. E Silvio, analisa logo tudo. Tá, beleza. Estende-se o quê? A quem? A outra perguntinha que eu utilizo, olha aqui, ó, a quem? Aos seres humanos. O que é que nós temos aqui? Objeto indireto. Nós teríamos aqui um verbo bitransitivo. Estou fazendo bem devagarzinho para você, mas o verbo concorda com o sujeito. Identificou o sujeito? Acabou. Né? Você já tiraria aqui de tempo, já resolveria. Na letra C, você vem, como é que tu faz? É metódico. Tá? Na hora da tua prova, você vai fazer mais rápido. Identificou a questão correta, vai-te embora. Cuidarão. Identifica o verbo. Se o verbo não estiver se associando com a partícula C, aí sim, tu fazes essa perguntinha bem aqui, ó. Quem? Você faz essa perguntinha. Quem? Quem é que cuida? Quem é que cuidarão? Quem é que está cuidando? Nota que cuidarão está na terceira pessoa do plural, está flexionado. Cuidarão bem de suas escolhas em variadas circunstâncias. Quem? Quem é que está cuidando? Quem é que cuidarão? Quem é que cuida? Olha aqui, ó. Quem sobre elas refletir seriamente. O que é que acontece? Os nossos pronomes, eles conduzem um verbo para o quê? Para a terceira pessoa. Eles conduzem um verbo o quê? Para a terceira pessoa do quê? Do singular. Eles conduzem um verbo para a terceira pessoa do singular. O que acontece aqui, ó. Cuidarão bem de suas escolhas em variadas circunstâncias, quem sobre elas refletir. Cuidará, não é cuidarão, vai ser o quê? Cuidará, não é isso daqui? Cuidará bem de suas escolhas em variadas circunstâncias, quem sobre elas refletir seriamente. Tá filé? Tá tranquilo? Aqui, você vem aqui, ó, tchosque na letra C. Não haverão, esse bebezinho aqui, ó, eu já conheço.
Haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, tá? Haverão não. Haverá cautelas suficientes para chegar a bons resultados. Quem não tenha consciência das escolhas. Tá beleza? Aí já sei. O verbo haver, ele é verbo transitivo direto. Esse cara aqui, ó, cautelas suficientes, por exemplo, aqui, ele é o quê? Ele é objeto direto. Não haverá cautelas, não existirão cautelas. Aí tá filé aqui pra gente, tá? Acabamos de ver aqui, verbo haver no sentido de existir. Você vem aqui, ó, tchosk. Aí você vem, olha para esse último verbo aqui, ó, devem-se, identifica o verbo. Aí eu já anoto o seguinte aqui, ó. Este nosso verbinho, ele está se associando o quê? A partícula ser. Não tá aqui? Tá filé. Aí o que é que eu sei? É a seguinte situação. Apareceu isso daqui, eu tenho que observar logo o quê? A transitividade do verbo. A transitividade do verbo, eu tenho que colocar isso daqui, ó. O que? Ok, né? Né, criança? Isso daqui, ó. O que? Ok. Tá? Eu já tenho aqui, ó. Certamente vai ser um verbo transitivo. Devem-se, tá? Devem-se aprimorar nas escolhas a serem feitos o critério moral. O que é que deve se aprimorar? O que é que estão aprimorando? Deve se aprimorar o quê? Deve se aprimorar nas escolhas a serem feitas. O que é que eu estou aprimorando? Olha aqui, ó. O critério moral, tá? Se tu observares aqui o que é que eu tenho aqui singular e aqui eu tenho no plural. Deve se aprimorar nas escolhas a serem feitas. O critério moral deve ser o quê? Aprimorado. Aí você vem aqui, ó, tchoski, né? Você vem aqui, tchoski, gabarito, letra A de amor. Bem de boa, tranquilo, fofinho. Ainda estão por aí? Muita gente online. Dá um like, vem comigo aqui, vem de boa, tá? A de verdade apareceu por aqui. Boa tarde, vem-se embora, vem de boa, tá? Verbo concorda com o sujeito, não te esqueces, é uma análise sintáticazinha que a essa altura do campeonato você já consegue desenvolver, tá? Vamos avançando? Vem lá comigo, toma um pouquinho de água e te embora, vamos lá. Vem lá, tá tranquilo, tá de boa? Bora mais uma aqui, ó. Quem é que eu tenho que lembrar aqui para minha prova? Pontuação, beleza? Para a nossa prova, tu não podes esquecer de quê? De pontuação. Pontuação, notadamente, a gente vai ter o quê? Nós teremos o quê? O emprego da vírgula. Teremos outras estruturas, mas nós teremos uma predominância ali do emprego da vírgula com pontuação. E a gente faz aquela brincadeira, mas eu sempre falo aqui, a gente brinca, tá? A gente se diverte, mas é uma brincadeira séria, né? Porque nós direcionamos, porque a nossa missão é o quê? Garantir a nossa aprovação. Aí eu falei para você quando nós passamos pela aula de pontuação. Qual o bizu de pontuação? Aí eu tenho que lembrar do mais amado do Brasil, né? Falou em pontuação, tu tem que lembrar do mais amado do Brasil. Sou vascaíno com amor. Ai, Silvio, para de graça, relaxa, bebê. Relaxa que vai ser legal, tá? Deu o bizu para você. Sou vascaíno com amor. Lembra do mais amado do Brasil, tá? Vem lá com a gente aqui. E Silvio, por que tu colocas essas estruturas? Aí tu tem que lembrar aqui, ó. Eu não posso interferir naquilo que nós chamamos de quê? Da ordem do meu enunciado. Aqui, ó, essa estrutura representa a ordem direta. Não te esquece daqui, ó, ordem direta. Sujeito e predicado. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Como é que acontece aqui, ó? Eu não posso inserir uma pontuação, no nosso caso aqui, a vírgula, separando o sujeito do seu verbo. Separar é colocar o quê? Uma pontuação, uma vírgula, de repente 2 pontos, 1 ponto, um travessão. Não posso separar aqui. Não posso separar o verbo do seu complemento. Não pode separar o verbo do seu complemento. Tá? Lógico, eu tenho que olhar aqui, ó. Se o nosso verbo ele for verbo transitivo direto, ou se nós tivermos aqui verbo transitivo indireto, o complemento dele é o quê? Objeto direto ou objeto indireto.
E Silvio, se for bitransitivo, demônio, vai trazer os dois complementos ao mesmo tempo, tá? Vem lá. Tu tens que olhar aqui, ó, que eu tenho outros tipos de verbo. Verbo intransitivo, ele não traz complementos. Tem que estar safo nisso daqui. Mas se de repente tu tiveres aqui, ó, verbo de ligação, deixa eu colocar na outra cor aqui, ó. Se nós tivermos de repente aqui, ó, verbo de ligação, aí você considera, não é, mas você considera aqui, ó. Lembra de quê? Ele vai estar associado ao predicativo do sujeito. Segue a mesma lógica, tá? Vai seguir a mesma lógica. Aí tu vem lá, não posso separar o sujeito do seu verbo, o verbo do complemento. Uma vírgula separa. Se a nossa vírgula estiver separando o adjunto adverbial e ele estiver na posição final, o que é que acontece aqui, ó? Essa vírgula, ela é o quê? Facultativa. Essa vírgula é o quê? Facultativa. Ela é o quê? Facultativa. Tá filé? Tá tranquilo? Facultativa a nossa vírgula aqui. Ou seja, ela é opcional. Você pode colocá-la ou removê-la bem de boa aqui. Vem lá, vem tranquilo aqui. Se o nosso adjunto adverbial ele for deslocado, se ele estiver deslocado, aí tu não esquece daqui, ó. Ele pode conter duas palavras, ou pode conter o quê? 3 ou mais palavras. 3 ou mais palavras. Se o nosso adjunto adverbial contiver, tá? Ele trouxer duas palavras, a nossa vírgula ela é o quê? Facultativa. A nossa vírgula ela é o quê? Facultativa. Se o nosso adjunto adverbial ele tiver 3 palavras, a nossa vírgula ela será o quê? Obrigatória. Obrigatória. Ela vai ser o quê? Obrigatória. Tá? Lembra, isso daqui vale quando o nosso adjunto adverbial, tá? Quando o nosso adjunto adverbial estiver o quê? Deslocado. Ele tiver o quê? Deslocado. Tá? Ou seja, o que é deslocado, Silvio? Se esse nosso adjunto, ele tiver, por exemplo, aqui entre o verbo e o complemento, ele tiver entre o sujeito e o verbo, ou ele estiver iniciando aqui. Se ele tiver 2 palavras, a vírgula é facultativa, ela é opcional. Se ele tiver de 3 palavras em diante, a vírgula ela é o quê? Obrigatória. Bisu da vírgula, sou vascaíno com amor. Sou vascaíno com amor. Tá de boa aqui pra gente, tá? Tá de boa aqui pra gente. Por exemplo, aqui nos enunciados abaixo, não poderia enunciar. Eu comprei uma bicicleta semana passada. Não poderia separar o sujeito do seu verbo. Não poderia separar o sujeito do seu verbo, nesse daqui, o verbo do seu complemento. Se fosse a vírgula na posição final, essa vírgula em azul, ela é o quê? Facultativa. Tá? Se no caso for verbo de ligação, eu tenho aqui, ó. Se no caso for verbo de ligação, nós temos aqui dentro do contexto, nós temos aqui sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. A mesma lógica. Não posso fazer a separação, tá? Tá de boa? Tá tranquilo? E segue lá comigo. Esse Silvio quer dizer que nunca vai poder ter vírgula, pontuação? Pode ter sim. O que acontece? Se houver uma estrutura entre o sujeito e o seu verbo, essa estrutura deve estar o quê? Isolada. Ou seja, essa estrutura está isolada. Ou seja, eu tenho uma vírgula A antecedendo e uma vírgula A sucedendo. Ou seja, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Se nós tivermos um verbo e o seu complemento, o elemento que estiver entre eles, ele deve estar o quê? Isolado. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Essa aqui é a paradinha aqui. Tá beleza? Se o elemento estiver, tá? Se o elemento estiver entre o complemento e o adjunto, eu tenho que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. Beleza? Vai estar acompanhando lá a estrutura. Filé? Tá tranquilo, de boa? Sou vascaíno com amor. Sou vascaíno com amor. Vem-te embora, vem tranquilo e segue lá comigo. Bora lá? O mais é saber identificar quem é um sujeito, quem é um complemento, quem é um objeto. Vem lá. Que estrutura eu não posso esquecer? Que estrutura eu não posso esquecer durante a pontuação? Vocativo. Estruturas que são obrigatórias. Vocativo. O que acontece aqui, ó? Vocativo é um chamamento, tá? Vocativo é o quê? Chamamento. Vocativo é chamar alguém. Vocativo é chamar alguém. Como é que eu chamo alguém? Eu chamo pelo nome, tá? Eu chamo utilizando um pronome de tratamento
ou utilizo um pseudônimo, que no nosso caso aqui seriam os nossos apelidos. Chamamento aqui pra gente. Não vai embora, meu filho. Olha aqui, ó. Se eu tenho um chamamento, o que acontece? Esse chamamento deve vir com vírgula, separado do contexto, porque é o quê? Vocativo. Juliano! Juliano, venha cá agora. Tá? O que é que nós temos? Nós temos o quê? Um chamamento. Se nós temos um chamamento, nós temos o quê? Vocativo. Beleza? O aposto, tu lembras aqui, o aposto, que em regra vai ser o aposto explicativo, nós estamos falando de quê? De uma explicação. Porque nós teremos o quê? O nosso aposto explicativo. Nós teremos aqui uma explicação. Nós teremos o nosso aposto explicativo. Qual a diferença do vocativo para o aposto? Bem simples. Se é vocativo, é chamamento, gente. É chamamento. O aposto ele é uma explicação, ele é um esclarecimento. Qual é o bisuzinho aqui? Nós temos aquilo que nós chamamos de correspondência semântica. Ele se relaciona a algum termo dentro do enunciado aqui, se for o aposto explicativo. Ai, eu tenho um sono. Aí vem lá. Minha amiga, Maria, minha amiga, foi aprovada. Se tu olhas aqui, ó, o que acontece? Esse bebezinho bem aqui, ó, esse filhotinho é aposto. Como é que eu sei que é aposto? Além de estar esclarecendo, explicando, justificando, nota aqui, ó, que dentro do contexto ele possui o quê? Uma correspondência. Correspondência de significado. Maria, minha amiga. Minha amiga e Maria são as mesmas pessoas, possuem o quê? O mesmo significado. Maria é minha amiga, só estou o quê? Com o termo minha amiga, só estou o quê? Esclarecendo, explicando alguma coisa. Aqui nós temos o nosso aposto. Nota aqui. Na maior parte das ocorrências, quando você for, por exemplo, olhar o vocativo, você vai observar que quando eu estou fazendo o chamamento, normalmente no enunciado nós vamos ter o quê? Verbo no imperativo. Vá, embora, venha para cá. Estou dando uma ordem, estou fazendo um pedido. Aí aqui está o nosso chamamento. Quando tu olhas para o aposto, ele pode estar ocorrendo com qualquer modo do verbo. Não precisa vir imperativo aqui nessas estruturas. Mas você pode pegar o bizu, que é uma explicação, é um esclarecimento. Tá? Vem lá, vem tranquilo. Quem é que mais aparece aqui? Elipse ou zeugma. Elipse ou zeugma serão os quê? Serão o quê? As nossas figuras de omissão. Figuras de omissão. Omissão ou supressão. O termo está omitido, está suprimido. Está o quê? Está o quê? Está escondido no nosso linguajar. Neuma guiar. Cadê o café para passar o sono? Mano, bateu a bad. É quebranto, mano. É quebranto. Olha, tá, vai lá. Bora lá. Silvio, qual é a omissão que vai aparecer? Elipse ou zigo. Mas tu vem bem aqui, ó. A lei federal regulamenta casos gerais. A lei estadual, olha aqui, ó. A lei estadual, os casos específicos. Se tu observa bem aqui, ó. O que foi que aconteceu? Se tu observa bem aqui, o que foi que aconteceu? Eu tenho a omissão de um termo, tá, filé? Tem a omissão de um termo bem aqui, beleza? O que é que acontece? Esse termo foi citado anteriormente. Quando o termo foi citado, como o termo foi citado anteriormente, aí o que é que nós temos aqui? Nós temos uma zeugma. A zeugma nada mais é do que o quê? A omissão de um termo, desde que esse termo ele tenha sido citado anteriormente. Lembra? Qualquer omissão eu vou chamar de elipse. Omissão eu vou chamar de elipse. Aí o zeugma ele é uma elipse especial. É a elipse, a omissão, a supressão de um termo que já ocorreu anteriormente. Tá? Já ocorreu anteriormente. Emprego da vírgula. Tá? Aí o que é que acontece? Se o termo não foi citado anteriormente, aí vai ter a opção sábado. Olha aqui, ó. Sábado. Vem lá. Sábado, festa. Domingo, descanso. O que acontece? Sábado é festa, domingo é descanso. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos a omissão.
nós temos a omissão do verbo ser. Nós temos a omissão do verbo ser. O que é que acontece? Nesse caso, como nós temos somente a omissão aqui de um termo que não ocorreu, nós temos uma elipse. Tá beleza? Emprego da vírgula e elipse. Lembra que no nosso conteúdo nós temos o quê? Figuras de linguagem. Tá filé? Tá tranquilo? Falou em omissão, figuras de omissão, falou em emprego da vírgula com omissão de termos, tá aqui filézinho aqui pra gente. Vem lá, tá ficando de boa. Bate o print em 1, bate o print em 2, bate o print em 3. Vem lá comigo de boa, vai avançando. O que mais eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar a seguinte situação. Lembras o seguinte. Pontuação, regra geral. O que é? Sou vascaíno com amor. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Aí o que é que acontece? Lembra que os nossos termos da oração, eles podem ser o quê? Eles podem ser representados por orações, que serão as nossas orações substantivas. Tá, beleza? São as nossas orações substantivas. É a mesma lógica que eu vou utilizar. O sujeito, tá? Se eu tiver um sujeito, nós teremos a oração substantiva subjetiva. Se nós tivermos um objeto, se ele for direto, oração substantiva objetiva direta. Se for indireta, oração substantiva objetiva indireta. Tá, beleza? Não tem erro aqui na parada. Aí tu vês aqui, ó. O que é que acontece? Nós temos algumas estruturas que elas são recorrentes dentro da língua. A essa altura eu tenho que saber caçá-las. Por exemplo, se o meu enunciado estiver completo, se nós tivermos aqui o enunciado completo, se nós tivermos sujeito, verbo transitivo direto, qual é o elemento necessário que deve aparecer aqui? Ó? O nosso quê? Objeto direto. É assim que tu fazes análise sintática. Se o meu enunciado for completo, estiver completo, nós teremos aqui, por exemplo, sujeito. Se nós tivermos aqui no contexto o verbo intransitivo, o que é que nós precisamos? Objeto indireto. Entendeu? É assim que tu vais fazendo. Se nós tivermos aqui, ó, sujeito mais verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto, é só tu olhares aqui, ó. Quais são as estruturas obrigatórias que devem aparecer? Objeto direto e objeto indireto. É por isso que fica fácil. Chega um momento, quando tu visualiza que, opa, identifiquei que o verbo ele é transitivo direto. Quem é o objeto desse cara? Entendeu? É assim que tu vais fazer. Se nós tivermos, por exemplo, a estrutura que se repete, sujeito, tá? Sujeito mais verbo de ligação. Qual a estrutura obrigatória que deve aparecer? Predicativo, tá? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, que a gente chama de quê? Deixa eu colocar aqui, que nós chamamos de PS. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, tá? Beleza? São estruturas que são completas, que aí você tem que buscar esse bebezinho lá para você. Tá tranquilo? Vem lá comigo de boa. Não te esquece daqui, ó. A gente sempre vai repetindo, vai reiterando aqui para você. Se o nosso enunciado estiver completo. Por isso que nós temos orações sem sujeito, tá? Beleza? Não te esquece dessa guerrinha aqui, ó. Vem aqui, por exemplo. Essas estruturas se repetem. Ainda não peguei a prova, mas vai passar a informação que tem uma dessas aqui, pô, gente. Mas vamos lá. O que é que acontece? Notas aqui, ó. O verbo ser, se não estiver na relação de tempo, ele é o quê? Verbo de ligação. Sendo o verbo de ligação, ele relaciona ao quê? O sujeito a uma característica sua, ou seja, nós temos um predicativo do sujeito. Se tu olhares nessas estruturas, eu tenho aqui, ó, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Quem é que está faltando? Sujeito. Né? Já viria isso, já conseguiria enxergar isso de cara. Só olhando aqui já conseguiria ver. Aí tu olhas aqui, ó. Como o verbo ele não está com a partícula C, qual é a perguntinha que eu faço aqui, ó? Quem é que é necessário? O que é que é necessário? Tá, beleza? Olha aqui, quem é que é necessário? O que é que é necessário? Tu olhas aqui, ó. Que você volte. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura de sujeito. Aqui é o nosso
Sujeito. Beleza? Aqui é o nosso sujeito. Notas que dentro desse sujeito nós temos o quê? Verbo. Nós temos verbo. Já sei que é uma oração. Tá? Que tipo de oração eu tenho aqui, ó? Que tipo de oração que eu tenho? Oração, tá? Nós temos aqui, ó, oração. Tá? Oração subordinada. Nós temos aqui, ó, oração subordinada, substantiva, oração subordinada substantiva, que exerce a função de sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva. É um sujeito que apresenta verbo. É o resumo aqui para você. Lembra que se a oração substantiva for desenvolvida, ela apresenta o quê? Um conectivo, que é a nossa conjunção integrante. As orações substantivas você pode colocar aqui, ó, para facilitar a análise, você pode colocar esse pronome bem aqui, ó, isto. O que é necessário? Isto é necessário. Aqui está o nosso sujeito. A oração pode estar desenvolvida ou não. Se tu observares aqui, ó, é basicamente a mesma estrutura. Nós temos aqui, ó, verbo de ligação. Nós temos aqui, ó, o que? Predicativo do sujeito. Quem é que vai aparecer aqui dentro desse contexto? Quem é que tem que aparecer aqui no nosso contexto? Deixa eu até cortar para ficar filezinho aqui pra gente. Quem é que tem que aparecer aqui nesse contexto? Tá aqui, ó. Aí tu vem bem aqui. Tá de boa, tá tranquilo, tá filé aqui pra gente, tá? Oh, acabou que nem deu pra roubar aqui. Não deu. Pronto, vai dar bem aqui. Pronto, aqui. Nada se cria, tudo se copia. Sorria, chegou a pirataria. Pronto, também aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Beleza? Se tu olhas aqui a outra estrutura, é necessário voltar. É a mesma estrutura, isso daqui é um verbo, tá? Isso daqui é um verbo. A diferença, daqui tu pode colocar isto. Isto é necessário, voltar é necessário. Oração subordinada substantiva. Quando o verbo apresentar uma forma nominal, aí eu digo que ele é o quê? Eu digo que ele é o quê? Ele vai ser o quê? Vai ser reduzida. Nesse caso aqui, reduzida de infinitivo, beleza? Oração subordinada substantiva, reduzida de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Beleza? Oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá de boa aqui pra gente. Tá tranquilo? Bate a foto em 1, bate a foto em 2, bate a foto em 3 e vem lá comigo para mais uma questãozinha, tá? Vai lá, resolve, análise sintática, sou vascaíno com amor. Deixa eu ver quem é que tá com a gente aqui, tá? Chegou uma de verdade, Kessia Barbosa chegou chegando, Daiane tá por aqui também, a Neuma, cadê o café, né? Tá faltando um cafezinho aqui pra gente, tá? Eduardo Brasil, faz outra dessa, chefe, tá no Rapidola aqui para você, depois a gente deixa mais questões, tá, Eduardo? Tá? Vem lá com a gente aqui. É plenamente irregular a pontuação da frase. Aí tu vem lá comigo. Plenamente irregular. Quem é que eu tenho que olhar? Não tem erro, sou vascaíno com amor porque ele vai trabalhar o emprego da vírgula. Aí já vi aqui, ó, a mesma estrutura que eu coloquei para você. O verbo ser. Se não for na indicação de tempo, né? É tarde, é noite, é dia. Aí nós temos o quê? Verbo de ligação. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Se não está se associando... se não está se associando à partícula ser, tu fazes essa perguntinha aqui, né? Quem? Quem é que é imperioso? O que é imperioso? Isto. Isto o quê? Considerar que o destino impõe-se a nós. Beleza? Com severidade, como? Impõe-se a nós como? Com severidade, né? De quem é forte. Se tu observas bem aqui, ó, isto. Sem delongas daqui para você. Isto. O que é que nós temos aqui, ó? Essa estrutura funciona como
sujeito. Oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função de sujeito. O que é que está errado aqui, ó? Nós temos o quê? Uma vírgula separando o sujeito do seu predicado, o sujeito da sua forma verbal. Tu vem aqui, ó, Chomsky, já foi-se embora. Beleza? Aí tu vem bem aqui, ó. Coube a Sêneca, vamos rápido aqui, ó, transmitir. Coube a Sêneca transmitir. Transmitir, olha aqui, ó, transmitir o quê? Tá? Transmitir o quê? A quem? Pronto. Se eu conseguir responder essas perguntinhas, o que acontece? O meu verbo, certamente, ele vai ser o quê? Transitivo. Olha aqui, ó, transmitir o quê? Lições de virtudes. O que é que nós temos aqui, ó? Objeto direto. A quem? Aos seus contemporâneos. O que é que nós temos aqui? Objeto indireto. Não posso separar o verbo do seu complemento. Verbo transitivo direto e indireto, beleza? Aí aqui estão os nossos dois complementos. Você vem aqui, ó, Tom e Jack. Inclusive, o objeto indireto, o que acontece aqui, ó? Ele está o quê? Isolado. Não posso separá-lo do meu complemento. Ele vem aqui, ó, o meu verbo. Vem lá, Chomsky. Tá? Talvez Sêneca se inclua entre os sábios confiantes nos preceitos que nos desviam da tentação inalcançável. Talvez Sêneca se inclua, olha aqui, ó, aí olha aqui, ó, em quê? Nos preceitos, né? Se for considerar que esse verbo, nós temos aqui, se inclui em quê? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Aí o que é que nós temos aqui, ó? Uma vírgula que está separando. Se inclua, aí tu poderia corrigir aqui, ó. Assim, talvez Sêneca se inclua entre os sábios confiantes nos preceitos que nos desviam da tentação inalcançável. Seria a ideia que eu tenho em outros sábios e Sêneca iria ser incluído, tá? Tu vem aqui de toda sorte, Chomsky. Entendendo nossa alma, tá? Entendendo nossa alma como uma região de flutuações íntimas, deveríamos atentar sempre para evitar tais dissipações. Entendendo nossa alma como o quê? Entendeu o quê? Nossa alma como o quê? Tu observa, eu tenho uma quebra, tá? Da sequência lógica do meu enunciado. Entendendo nossa alma como uma região de flutuações íntimas. Não deveria ter essa primeira vírgula aqui, tá? Aí tá vendo aqui, Chomsky. Quem foi que sobrou aqui pra gente? Gabarito, letra B. Gabarito, letra B. Letra B lembra coisa gostosa, né? Bolacha, bochecha, né? Não vai lembrar outra coisa, né? Lá ele, né? Vem lá comigo lá. Estarão mais seguros aqueles que, olha aqui, ó, aqueles que com sensatez avaliarem a força de seus limites. Aí o que acontece aqui? Silvio, explica essas vírgulas aqui, ó. Aqueles que como fazem? Com sensatez. O que é que nós temos aqui? Um adjunto, tá? Nós temos o quê? Adjunto adverbial. Se estiver deslocado, a vírgula inclusive aqui, ó, seria o que? Facultativo. Estarão mais seguros aqueles que, com sensatez, como é que eles estão avaliando? Como eles estão avaliando? Com sensatez, tá? Avaliaram a força de seus limites, a essa vírgula, uma vez desafiados pelo destino. Então, observa essa vírgula, eu estou separando o quê? A nossa oração, o quê? Adverbial, né? Estou separando a nossa oração adverbial, que está na posição final aqui. Uma vez desafiados. Aí aqui o gabarito, a nossa letra B. Tá tranquilo? Bora mais uma? Tá tudo filé pra gente? Vem lá. Então aí, galera, vem lá. Faz outra dessa. Vamos colocar lá. Bora mais uma? Chomsky, caminhando aqui pro nosso finalzinho. Tempos e modos verbais. Aqui a gente vai dar uma pinceladinha. Eu vou aprofundar bastante aqui pra gente. Tempos. Fácil aqui pra gente, né? Tempos.
A essa altura do campeonato, o que é que nós temos? Tempos, presente, pretérito, que é o nosso passado, futuro. Pretérito futuro. Modo indicativo. Facilzão, né? Indicativo. Subjuntivo. Subjuntivo e imperativo. Pronto. Imperativo. Imperativo. Tempos e modos verbais. Tempos do verbo, presente, passado ou futuro. Lembrando que o passado é o nosso pretérito. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Esse viu? Eu dancei, caiu correlação verbal. Vai cair novamente, né? Vai cair novamente. Porque é o Coca-Cola da vez. Qual é a lógica que eu devo seguir? Falei, estava falando na revisão do bombeiro. Falei durante as aulas, seguinte assim, ó. Qual é a lógica? Presente, eu não posso misturar, não poderia misturar os tempos e modos verbais. Aí, mas se tu for misturar, ou seja, relacionar, correlacionar, agrupá-los, você segue a lógica. Presente com presente, passado com passado, futuro com futuro. Primeira lógica é essa daqui, tá? Presente, o momento da fala. Então, presente eu relaciono com presente, passado com passado, futuro com futuro. Aí eu não poderia misturar os modos. A regra é o seguinte, indicativo com indicativo, subjuntivo com subjuntivo, imperativo, ele permanece só, mas imperativo com imperativo. Seria essa lógica aqui. Aí eu faço alguns agrupamentos que eu preciso entender. A identificação. Vem lá. Regra, primeira regrinha aqui, ó. Presente com presente, passado com passado, futuro com futuro. Indicativo com indicativo, subjuntivo com subjuntivo, imperativo com imperativo. Na prova, quem é que eles vão misturar aqui? Eles misturam esses dois aqui, né? Os Coca-Colas deles são. Ele mistura aqui, ó, indicativo com subjuntivo. Aí eu já vou dar um bisuzinho aqui para você. Vem lá. Vem lá aqui, ó. Se eles misturarem, quando eles relacionarem tempos e modos do verbo, aí tu tem que lembrar a seguinte situação. Eu vou ter que manter aquela relação aqui, ó. Vem lá. Basta você pegar isso daqui, ó. Subjuntivo. Subjuntivo. Se eu misturei os modos, eu tenho aqui, ó, subjuntivo com indicativo. Tá vendo aqui, ó? Subjuntivo com indicativo. Subjuntivo com indicativo. Tá vendo? Misturei aqui, ó, subjuntivo com indicativo. O que é que acontece aqui, ó? Misturei subjuntivo com indicativo, eu preciso manter a relação. Qual relação que tu tens que manter, Silvio? Futuro, eu tenho que relacionar com futuro. Não te esquece isso daqui, ó. Tá? Futuro com futuro. E Silvio, por que seria isso daqui, ó? Lembra, subjuntivo é hipótese. Subjuntivo é o quê? Hipótese. Tá? Se fôssemos ter aqui, ó. Se fôssemos ter, lembra lá que o futuro do presente, ele é exceção, né? Ele é exceção. Ele também indica o quê? Hipótese. Futuro do presente, ele também pode indicar hipótese. Por isso que eu faço essa correlação. O que é que eu quero que tu olhes aí, você? Tu tem que lembrar que o futuro do subjuntivo, ele se relaciona, são modos diferentes, mas ele se relaciona com o futuro do presente do modo indicativo. Acabou. Se tiver dinheiro, pagarei à vista. Se houver pressão popular, as reformas sociais virão. Vai avançando? Vem lá. Bate o print. Esse material tá no drive aí para você. Vem lá aqui comigo. Pretérito imperfeito, futuro do pretérito. Vem lá comigo aqui, ó. Se nós misturarmos os modos, nota aqui, ó, tem o subjuntivo. E aqui eu tenho o quê? Indicativo. Subjuntivo e indicativo. Tá olhando? O que é que acontece aqui, ó? Se nós tivermos a mistura, a correlação entre modos, tu tem que lembrar, eu tenho que manter a relação pretérito, eu mantenho com o quê? Com pretérito. Pretérito com pretérito. Tá? Ao pé da letra, por que aceita essa combinação? Por que aceita essa combinação? Bem simples aqui pra gente. Nós temos o quê? Hipótese
que é o pretérito hipótese, dúvida, tá? Condição até. E lembra, o futuro do pretérito, ele também indica o quê? Hipótese. Ele também indica hipótese, tá? Ele indica hipótese. Exceção do modo indicativo. É só você pegar essa correlação. Pretérito imperfeito, lembra lá, a desinência modo temporal dele é esse daqui, ó. SSE, tá? Se associando ao quê? A partícula C, é o modo das amigas, das de verdade, das bestes, tá? Porque relembra, quando você conjuga, relembra uma cobrazinha, né? Aí é o modo das cobras, das de verdade, das amigas lá. Se quisesse, tá aqui, ó. Se quisesse, se falasse, se fizesse, se aceitasse, tá aqui, ó. Futuro do pretérito é o modo sorriso, ria, né? Desinência modo temporal, ria, ele manda você rir. Faria, estaria, cairia, beleza? Olha aqui, ó. Se quisesse tudo seria diferente. Se pudesse, viveria bem, tá? Lembra, essa combinação é aceita, é uma das mais cobradas nas provas. Isso daqui são as 4 mais cobradas nas nossas provinhas lá. Tá? Bora mais uma? Lembra lá, presente do modo subjuntivo, eu coloco o quê? Com futuro do presente do indicativo. Misturei subjuntivo com indicativo. O que é que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar o seguinte, mantém a correspondência. Presente com presente, esse daqui. Aí já vimos aquela situação. Hipótese, porque eu aceito essas estruturas, bem simples. Hipótese, a ideia aqui, ó, subjuntivo é hipótese. Hipótese com hipótese. Hipótese com hipótese. Entendeu a paradinha? Essa que é a paradinha aqui pra gente. Essa que é a paradinha. Silvio, qual é o bizu para eu identificar, para eu relembrar lá o subjuntivo? Tu utiliza aqui, ó, o pronome modal do presente subjuntivo. Você utiliza a partícula de dúvida aqui, ó, talvez, advérbio de dúvida. Talvez, basta colocar. Aí o verbo vai para o subjuntivo. Talvez eu haja, talvez eu exista, talvez eu saia, talvez eu siga, talvez nós sigamos. Utiliza o talvez e o pronome modal é esse daqui, ó, que. Tá bem aqui, tá? O nosso quezinho aqui. Futuro do presente, uma ação posterior ao momento da fala. Essa estrutura, essa é aceita lá. Caso haja mais determinação, o resultado poderá. Tá fileque pra gente. Bate o print em 1, em 2 e 3, aí tu vem lá, tome jack. Qual a outra, Silvio, para eu levar para minha provinha? Qual a outra para eu levar para minha provinha? Pretérito perfeito do indicativo. Aí tu lembra lá, isso daqui é só para você relembrar. Indicativo, se eu estou no indicativo. Se eu estou no indicativo, tá? A regra é indicativo com indicativo. Mas do pretérito do indicativo, o bizu é o seguinte lá. Do pretérito do indicativo, pretérito perfeito, eu posso combinar perfeitamente. Pretérito perfeito, eu posso combinar perfeitamente com o pretérito quê? Tá? Pretérito imperfeito, eu combino com o imperfeito, tá? Não vai haver essa confusão aqui para você. Tá fileque pra gente. Por exemplo, o sol despontava quando a escola entrou na passarela. Aí eu não coloco entrava, né? Isso daqui é para dar mais o que? Vivacidade ao texto. Qual é o bizuzinho aqui, ó? Pega essas 4 relações e guarda no teu bolso. Na cabeceira da tua cama, coloca como proteção de tela, tá? Tira aquela foto do teu polícia lá da proteção de tela e coloca o quê? Coloca esse bizuzinho aqui que vai te sanar tua pane, porque tu vai ser cadete da polícia militar. Vem lá. Tá tranquilo? Tá de boa? E Silvio, cai essas relações? Cai. Aí bateu o print, aí tu vem lá comigo bem aqui, ó. Rapidamente, para encerrar. Quando aparecer uma locução verbal, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Tempos e modos verbais. Você vai olhar para o primeiro verbo da locução verbal. É ele que indica o tempo e o modo do verbo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se não aparecer o pronome modal, tu poderias colocar aqui o que? Talvez. Poderia aqui utilizar o que? Talvez, tá? Talvez leve esse verbo para o quê? Para o presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo, tá? Talvez venham, talvez eu venha, talvez tu venhas, talvez ele ou ela venha, talvez nós venhamos, talvez eles venham. Tá aqui, ó.
presente do modo subjuntivo. Quando tu encontrares uma locução verbal, eu quero que tu olhes para quem? Para o primeiro verbo da relação, porque ele que indica o tempo e o modo verbal. Aí serão, o que é que nós temos aqui? Futuro do presente. Futuro do presente do quê? Do modo que? Indicativo. Indicativo. Tá aqui, ó. Tá de boa? Futuro do presente do modo indicativo. Aí o que é que tem que olhar? Se tu fores olhar lá na nossa estrutura, tá aqui, ó. Presente do subjuntivo, eu relaciono com o quê? Eu já saberia que aquele verbo estaria lá. Futuro do presente, tá? Futuro. Eu tenho aqui o futuro, tá? Se observares aqui, ó, presente do subjuntivo, futuro do presente. Não tem erro, é assim que vai cair para você, tá? Eu já saberia que isso daqui, ó, futuro do presente, presente do, futuro do presente do, o modo indicativo. Essas relações sempre vão cair. Aí o que é que tu vais olhar? Vou cortar logo aqui, tu vais olhar aquela estrutura. A gente vai olhar aquela estrutura, tá? Deixa eu colocar bem aqui logo pra gente, só copiar. Beleza? Olha aqui se você observar. O que é que nós temos aqui, ó? Presente do subjuntivo. Rapidamente aqui pra gente. E nós temos aqui, ó, futuro do presente do modo indicativo. Não tem erro, basta fazer essa combinação. O gabarito aqui da nossa alternativa seria o quê? A letra A. O gabarito seria o quê? Viessem, aí eu quero que tu vás olhar lá aquelas correlações verbais para fazer a eliminação das outras estruturas. Tá beleza, minhas crianças? Tá? Beleza? Tá tranquilo? Gabarito a letra A, e a gente vai ficando por aqui na nossa brincadeirinha de hoje. Tá beleza? Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Não te esquece de acompanhar, porque a gente vai continuar com a nossa revisão para garantir a sua aprovação. Se Deus quiser, daqui a pouco tempo você se tornará um cadete da Polícia Militar. Forte abraço e até o próximo encontro. Fui!